Olá, amigos. Tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos tratar do regime militar e da nova república. Observe esta imagem. Imagem, comício que inaugura a campanha pelas diretas já em 1984. Vamos iniciar pelo regime militar, implantado em 1964. Vamos observar as razões do golpe. Observe o quadro. Golpe de 1964. Para conter o avanço das lutas populares, fortalecimento das entidades sindicais e movimento estudantil, representa também o colapso do populismo e a rebelião dos marinheiros questionando a hierarquia militar. E de 64 até 85, nós vamos ter a instalação do regime militar e vamos observar os aspectos econômicos e políticos deste regime. Observe o quadro. Modelo econômico do regime militar. 3 aspectos. Uma intensificação da concentração de renda, aumentando a injustiça social. Uma expansão do crédito, procurando ampliar a demanda de bens duráveis, automóveis, eletrodomésticos, com a utilização da poupança para a classe média. E um processo de abertura externa da economia, através de incentivos à exportação. Segundo o lema, exportar é o que importa. A abertura externa da economia vai prejudicar a indústria nacional por causa da concorrência e essa indústria vai se dedicar à produção de bens não duráveis. E as classes mais pobres não tinham como ter acesso. Daí, falências e desempregos dessas indústrias nacionais. Vamos caracterizar também como que foi o modelo político do regime militar. Preste muita atenção no quadro. No fortalecimento do executivo, executivo federal, também do executivo estadual e executivo municipal. Forte repressão aos movimentos sociais, sindicatos, movimentos estudantis, censura aos meios de comunicação, rádio, TV, imprensa, a elaboração da doutrina de segurança nacional, que servirá de pretexto para a punição e tortura durante o regime militar, e a instituição dos atos institucionais. Por atos institucionais, entende-se aquela interferência que o chefe do executivo tem, inclusive sobre preceitos constitucionais. Um ato institucional vale mais que o preceito constitucional. É através da edição dos atos institucionais que o regime militar politicamente se consolida. Vamos observar os 5 primeiros. Preste atenção na tela. Ato institucional número 1. Aí, 1 é aquele que vai definir a eleição de Humberto de Alencar Castelo Branco à presidência da República. Ato institucional número 2. Aí, 2. Determina a extinção dos partidos políticos e é o início do chamado bipartidarismo. Arena, Aliança Renovadora Nacional, Partido da Situação, e MDB, Movimento Democrático Brasileiro, de oposição ao regime militar, e é o ato que também estabelece eleições indiretas para presidente da República. Ato número 3, aí 3, estabelece eleições indiretas para governador. Ato número 4, aí 4, na verdade é aquele que leva o Congresso Nacional a aprovar uma nova Constituição, a chamada Constituição do Terror de 1967. E o ato número 5, aí 5, o símbolo da ditadura militar, representa a ampliação dos poderes do Executivo, podendo
fechar o Congresso Nacional, podendo dissolver assembleias legislativas e câmaras municipais. E os direitos individuais, todos estavam cerceados. E o governo ainda poderia decretar estado de sítio. Após a análise dos aspectos econômicos e políticos do regime militar, vamos observar as principais realizações dos governos militares. Observe o quadro. Primeiro governo militar, Humberto de Alencar, Castelo Branco, 1964-67. Fechamento de entidades civis, representantes de sindicatos e movimentos estudantis. É o início do bipartidarismo, ato número 2, Arena, MDB, e rompimento diplomático com Cuba. Agora, governo de Costa e Silva, 1967-1969. Há uma rearticulação da oposição. Então, os sindicatos voltam a se fortalecer, o movimento estudantil também, e alguns políticos começam a questionar a ditadura militar. Movimento estudantil, uma série de greves e passeatas. Foi exatamente para conter a rearticulação da oposição que no governo de Costa e Silva foi editado o ato número 5. Costa e Silva morre, não termina o seu mandato, e quem vai ocupar a presidência será Emílio Garrastazu Médici. Durante o seu regime, há um recrudescimento da censura e um recrudescimento da tortura e opressão. Vamos observar esse governo. Preste atenção no quadro. Então, o governo Médici, 69 e 74, caracterizado por uma intensa repressão militar. Essa intensa repressão militar provoca atos de guerrilha contra o regime. Atos de guerrilha urbana. Destaque para Carlos Marighella. Atos de guerrilha rural. Destaque para a guerrilha do Araguaia e para o nome de Carlos Lamarca. É também a época do milagre brasileiro. É uma época de expansão do consumo, é uma época de crescimento industrial brasileiro, de investimento das multinacionais no Brasil e de grandes construções faraônicas, por exemplo, a Transamazônica e a Ponte Rio-Niterói. E um período de neopopulismo. Neopopulismo caracterizado, por um lado, intensa repressão militar e, por outro lado, um forte apoio popular ao regime militar. Isso porque Médici soube aproveitar-se muito bem das conquistas esportivas do Brasil na década de 70. Um tricampeonato mundial de futebol, Éder Joffre no pugilismo e Emerson Fittipaldi no automobilismo, iniciando-se assim uma verdadeira campanha ufanista. Brasil, ame-o ou deixe-o. O próximo governante militar será Ernesto Geisel, e a partir dele inicia-se a crise do regime militar. Preste atenção no quadro. Governo Geisel, 1974-1979, caracterizado pelo início da abertura lenta, gradual e segura. Daí uma série de avanços e retrocessos nessa abertura. Por exemplo, em 1974, há uma ampla vitória do MDB, do Movimento Democrático Brasileiro. Um retrocesso, em 1975, o DOI-CODE inicia uma série de repressão e mortes aos opositores do regime, com destaque para a morte do jornalista paulista que trabalhava na TV Cultura de São Paulo, Vladimir Herzog. Edição do pacote de abril, que vai manter as eleições indiretas para presidente e ampliar o mandato presidencial. 1978, uma enorme greve de metalúrgicos no ABC Paulista, sob a liderança do líder sindical Luiz Inácio da Silva, o Lula. E no final do governo Geisel, revogação do ato institucional número 5. Governo Figueiredo, 1979-1985. No seu governo, um agravamento da crise econômica, início da liberdade de imprensa. 1979,
uma ampla greve no ABC Paulista. No mesmo ano, lei de anistia. Os exilados durante o regime militar, o pluripartidarismo, surgem partidos políticos. A Arena, por exemplo, transforma-se em PDS, o MDB, PMDB, aparece o PTB, PT. 1982, eleições diretas para governador. E em 84, início de uma campanha pelas diretas já. Apesar do sucesso e da intensa participação popular na campanha das diretas já, Tancredo Neves, que será o primeiro civil eleito após o regime militar, não será eleito pelas vias diretas, e sim indireta. Tancredo Neves morre e quem termina o seu mandato é o seu vice-presidente, José Sarney. Observe o quadro. Com o governo Sarney, eleições diretas em todos os níveis, no executivo, no estadual, municipal e federal, uma grave crise econômica por conta de um processo inflacionário, levando o governo a decretar moratória, e a edição de uma série de planos econômicos para conter a inflação. 86, o Plano Cruzado, 87, o Plano Bresce e 89, o Plano Verão. E em 88, é promulgada a Constituição que está em vigor, a chamada Constituição Cidadã. E com essa Constituição ficou determinada eleições diretas para presidente da República. Nessas eleições diretas, as primeiras, nós vamos ter um segundo turno envolvendo dois candidatos. Um que representava as esquerdas, Luiz Inácio Lula da Silva, e o outro representando a elite dominante, Fernando Collor de Mello. Collor de Mello é eleito, iniciando o seu governo. Observe. Governo Collor, marcado pela edição do Plano Collor e pela instabilidade econômica e política. Início do processo de privatizações. No seu governo, denúncias de corrupção, famoso caso PC Farias, e um processo de impeachment. Com o seu impeachment, o vice assume, Itamar Franco. Plebiscito de 1993, que vai manter a república e o presidencialismo. Adoção do Plano Real para um combate à inflação. Período de especulação financeira, forte abertura econômica, caracterizando falências e desempregos. Após o governo de Itamar Franco, vai ocorrer o duplo mandato de Fernando Henrique Cardoso, caracterizado por uma maior inserção do Brasil na globalização econômica. É isso aí. Uma boa sorte, estude e até a próxima.